Feito isso, nós vamos trabalhar agora com a direção vertical, com a direção Z, escrevendo a equação de quantidade de movimento na direção Z, certo? Então vamos trabalhar aqui com ela, quantidade de movimento em Z. Escrita, então, para essa direção, o objetivo aqui passa a ser calcular a componente de força nessa direção Z, que é a derivada temporal, ddt, da integral no volume de controle de W, ou dvol, mais a integral na superfície de controle de W, ou vezes o produto escalar V, dA. Que é o produto escalar entre o vetor velocidade e o vetor de área, certo? Bom, vamos começar já a trabalhar com essa equação, já eliminando alguns termos, porque sabemos que a nossa solução ocorre em regime permanente, né? Então, obviamente, pessoal, se o regime é permanente lá na direção X, ele vai ser também para a direção Z. O regime permanente é uma característica global do escoamento, pelo menos naquele trecho que nós estamos analisando, que é o volume de controle, certo? Então, nos escoamentos permanentes, tudo que sofre variação com o tempo é zero, né? Então, todas as variações temporais são anuladas. Então, essa parcela é anulada pelo fato de estarmos trabalhando aqui com o regime de escoamento permanente, tá? Vamos ver, então, o que compõe as forças na direção vertical, na direção Z. Para isso, a gente vai observar novamente as forças, os esquemas de forças que nós desenhamos. Veja, na superfície de controle 1, não existe nenhuma componente de força na direção Z. Percebam? Não existe nenhuma componente de força na direção Z nessa superfície de controle 1. Por quê? A FP1 ela está integralmente na direção X, não tem componente na direção Z. Na superfície de controle 2, aí sim, vai existir uma força que ocorre na direção Z, que seria menos FP2X. Né? Aqui, ó, o nosso desenho ele ficou até errado, né? Veja que a força FP2 ela está comprimindo o volume de controle. Então, na realidade, a nossa seta ela tem que estar para cá, né? Vamos desenhar aqui de verde. O sentido da FP2 nem é FP2Y, né? É FP2Z. O sentido da FP2Z é esse sentido para cima, porque a FP2 ela está comprimindo a superfície de controle, tá? Então, o sentido da FP2Z é para cima, contrário, portanto, à direção Z que nós prefixamos. Então, na superfície de controle 2, vai entrar na nossa solução menos FP2Z. Tá entendido até aqui, pessoal? Menos FP2Z. Menos FP2Z, tá? Bom, analisando novamente as forças, Rx ela ocorre totalmente na direção X, não entra no nosso balanço. A Rz ela entra totalmente na direção Z e entra favorável à direção Z, portanto entra positiva. Então vão entrar na direção Z, além da Rz também a força peso, né? Então fica aqui mais Rz mais o peso do fluido contido ali dentro do volume de controle, certo? Então são essas as forças que atuam nessa direção. Tudo bem, pessoal? Trabalhando lá com o segundo membro, agora com o somatório aqui dos fluxos de quantidade de movimento pelas superfícies de controle, nós vamos observar que na superfície de controle 1 não existe nenhuma velocidade na direção Z. Toda velocidade ela ocorre na direção X. Então, esse fluxo de quantidade de movimento em Z é nulo na superfície de controle 1. Percebam que não existe na superfície de controle 1 nenhuma velocidade W. Toda velocidade é U. A V1 é a própria U. Portanto, essa parcela ela fica anulada na superfície de controle 1. Mas não se anula na superfície de controle 2, por onde a gente tem uma parcela de velocidade que ocorre ao longo da direção Z. É justamente a V2Z. Essa V2Z ela entra positiva por estar favorável à direção, ao sentido do eixo Z, tá? Então, vai aparecer lá na equação mais V2Z
ela faz o papel de W, né? Ela faz aqui esse papel de W na superfície de controle 2, vezes o ρ, a massa específica do fluido, vezes o produto escalar entre o vetor velocidade e o vetor de área nessa superfície de controle, certo? Olhando aqui, ó, o vetor velocidade, que é V2, sai, o vetor de área também sai. Então, o produto escalar é o módulo de V2 vezes o módulo de E2 vezes o cosseno do ângulo entre eles. Cosseno do ângulo entre eles é cosseno de zero, certo, pessoal? Então, nós vamos escrever assim, ó. O produto escalar vai ser V2, que é o módulo da velocidade total naquela superfície de controle, vezes A2, que é o módulo do vetor de área, vezes o cosseno do ângulo entre eles, entre esses dois vetores. No caso, o cosseno de 0 graus, certo? Trabalhando aqui com a nossa equação, a FP2E, ela é igual a FP2 vezes o seno do ângulo alfa. Veja que aqui está o ângulo alfa, né? Aqui, se nós pegarmos FP2 e multiplicarmos pelo seno do ângulo alfa, a gente tem justamente o valor de FP2E. Então, FP2 vezes o seno do ângulo alfa, mais RZ, aqui não vai mudar nada, mais o peso do fluido contido ali dentro do volume de controle. Quem será esse peso, pessoal? Eu preciso calcular qual é o peso do fluido que está contido, mesmo que temporariamente, dentro daquele volume de controle. Esse peso ele pode ser computado, então, pelo produto do peso específico desse fluido vezes o volume, que é o volume interno daquela curva. Tá? Então, nós podemos escrever esse peso como sendo igual ao peso específico do fluido vezes o volume, próprio volume interno do volume de controle, volume do volume de controle. Certo, pessoal? Então, esse é o peso. No segundo membro, o V2E é igual a V2 vezes o seno do ângulo alfa. Então, aqui nós temos V2 vezes o seno do ângulo alfa, dando o valor de V2E. Então, V2 vezes seno de ângulo alfa, seno de alfa, vezes ρ, vezes V2, vezes o cosseno do ângulo entre eles, né? O ângulo é zero, o cosseno vai ser igual a 1. E dessa maneira a gente vai isolar, então, o valor de RZ nessa equação. Então, RZ pode ser computado como sendo FP2 vezes o seno do ângulo alfa menos o peso do fluido contido no volume de controle, menos gama vezes o volume do volume de controle, mais V2 ao quadrado vezes o seno de alfa vezes ρ. Então, essa equação ela vai nos dar aí a componente de força na direção vertical, a componente RZ. Essa equação que nós vamos depois colocar ali no Excel para que a gente consiga finalmente obter aí a solução desse nosso problema. Ficou dúvida aqui, pessoal, por enquanto? Tá tranquilo? Vamos olhar então para as duas equações que nós deduzimos. A equação de... Professor, Oi? eu não sei se eu perdi essa parte, mas o que aconteceu com a área dessa equação? Ela se transformou em algum... Esquecia, né? Esquecendo da área que não poderíamos ter esquecido. Ainda bem que você me lembrou, obrigado. Então, vezes A2. Ah, beleza, obrigada. Sumindo aqui, né? Então, vezes A2, certo? Isso levaria a um erro no nosso problema lá. Então, aparece aqui a área A2. Ela não some, não. Essa área aqui, tudo bem? Beleza, obrigado, viu? Vezes A2, certo? Bom, então vamos olhar para essas equações, tanto a de Rx quanto a de Rz, e ver o que a gente tem e o que a gente não tem, tá? Veja que Fp1 e Fp2 são valores que dependem das pressões, P1 e P2, né? Nós sabemos que é o produto da pressão pela área, nós já chegamos a notar isso aqui no começo do problema. Então, o P1 eu tenho, é um dado do problema, o P2 eu vou calcular, P2 eu vou calcular, então, pela nossa equação de Bernoulli. Então, eu preciso conhecer o valor de P2. E preciso também conhecer as velocidades, V1 e V2. Então, para calcularmos essas velocidades, nós vamos aplicar aqui a equação da continuidade. E para calcularmos o valor de V2, nós vamos aplicar a equação
de Bernoulli. Então, vamos aplicar inicialmente a equação da continuidade. Essa equação da continuidade diz para a gente que a vazão que escoa na seção 1, ela vai ser igual à velocidade média de escoamento na seção 1 vezes a área A1. Portanto, essa velocidade V1, ela vai ser igual à vazão Q, que é um dado do problema, dividido pela área da seção transversal A1, em que A1 é igual à área da seção circular, π d1 ao quadrado sobre 4. Tudo bem, pessoal? A equação da continuidade também vai nos dizer que a vazão Q2 é igual à velocidade na seção 2 vezes a área da seção transversal ocupada pelo fluido, né? V2A2. Portanto, o valor de V2 vai ser igual à própria vazão Q2, que no caso é igual a Q, porque nós estamos em regime permanente, pessoal. Então, em regime permanente, aquela vazão está estabilizada dentro da curva. Portanto, a vazão que passa pela superfície de controle 1 é a vazão que passa pela superfície de controle 2. Estamos aqui, ó, em regime permanente, com a vazão estabilizada dentro da curva. Então, a vazão que passa aqui na superfície de controle 1 é igual à vazão que passa aqui na superfície de controle 2. Por isso, nós estamos chamando tudo isso aí de Q, né? É a mesma vazão. Então, Q dividido por A2. Lembrando que A2 é igual a π vezes D2 ao quadrado sobre 4. Então, com a equação da continuidade, a gente tem condições de calcular as duas velocidades nas duas superfícies de controle. Tudo bem, pessoal? Bom, vamos aplicar então agora a equação de Bernoulli entre essas duas superfícies de controle. Bernoulli entre as seções 1 e 2. Nosso objetivo aqui vai ser calcular a pressão na superfície de controle 2, tá? Então, Bernoulli entre as seções 1 e 2. Bom, aplicando aqui a equação de Bernoulli entre as seções 1 e 2, eu vou até aproveitar nosso esquema aqui da figura e trazer para cá, para que a gente possa fazer algumas anotações aqui em cima dela, tá? Vamos lembrar que a equação de Bernoulli ela estabelece um balanço entre cargas energéticas nessas duas seções transversais. Então, a equação de Bernoulli, escrita para a seção 1, seria equivalente aqui à carga de pressão nessa seção, mais o alfa, que é o coeficiente de Coriolis, né? Não é o ângulo, né? O coeficiente de Coriolis aqui, vezes a carga cinética, V1 ao quadrado sobre 2G, mais o valor da carga potencial, que é a altura em relação a um dado, Z1. Isso aqui vai ser igual a P2 sobre gama, a carga de pressão na superfície de controle 2, mais o coeficiente de Coriolis, vezes a carga cinética na superfície de controle 2, V2 ao quadrado sobre 2G, mais E2, a carga potencial na superfície de controle 2, mais aquela parcela de energia que foi perdida por unidade de peso de fluido. A carga energética perdida, simplesmente a perda de carga verificada naquele trecho. Então, essa é a equação de Bernoulli. Primeira pergunta que a gente precisa fazer é assim, quem é o dátum? Quem que vai ser o dátum para que a partir do dátum a gente possa computar o Z1 e o Z2? Percebam, pessoal, que aqui a gente tem a superfície de controle 1 e aqui a gente tem a superfície de controle 2. E esses Z1 e Z2, para condutos forçados, são tomados como sendo o ponto médio das seções. Isso para condutos forçados. Então, nota que os Z1 e os Z2 são diferentes. O Z2 está mais baixo que o Z1, porque a nossa curva é uma curva vertical. Se essa curva fosse uma curva horizontal, Z1 seria igual a Z2. Se essa curva estivesse no mesmo plano. Vamos voltar lá para o desenho do começo desse exercício para vocês entenderem. Aqui a gente teria uma curva horizontal. Então, aqui a gente teria o começo da curva, o Z1, aqui o final da curva, o Z2. Eles estão na mesma altura, certo? Então, eles seriam iguais. Aqui a gente tem, embora ela esteja envelopada, né, coberta por um bloco de concreto, a gente teria aqui o Z1 e um pouquinho mais embaixo o Z2. Então, são pontos que estão em cotas diferentes. É o que acontece aqui com a nossa curva. Aqui a gente tem o Z1, por exemplo, aqui a gente teria o Z2, por exemplo. Então, são pontos que estão
os pontos médios, né, dessas seções, eles estão situados em cotas diferentes. O nosso problema, o Z2, ele é mais baixo do que o Z1, mas mais baixo em relação a um datum, né, um nível horizontal de referência. Esse nível horizontal de referência pode ser qualquer um, pode ser inclusive um datum que passa exatamente pela seção 1, pode ser esse o datum, desde que seja um nível horizontal válido para as duas seções. Então vamos considerar que seja esse aqui o nosso datum, um datum que passa exatamente em cima do ponto médio da superfície de controle 1. O que vai acontecer, pessoal, com o valor de Z2? Eu posso dizer, então, que Z2 ele vai ser igual a Z1 menos alguma coisa, certo? Se o Z1 está no datum, o Z1 vai ser negativo. Então, esse Z1 é negativo porque nós colocamos o datum aqui exatamente em cima dele. Ah, mas eu não quero que o datum seja em cima do Z1, não. Eu quero usar como datum o nível do mar. Beleza. Aí o seu Z1 vai estar em uma certa cota altimétrica, dependendo do local onde esse seu projeto vai ser feito, né? Se for aqui, por exemplo, a nossa região vai estar ali entre a cota 700, 800, 900 metros, por exemplo. Se for lá no Rio de Janeiro, vai estar na cota 10, na cota 30, né, na cota 5, né, vai estar numa determinada cota em relação ao nível do mar. Então, isso não interessa muito. O que interessa é que o mesmo datum adotado para o ponto 1 tem que ser o mesmo datum adotado para o ponto 2. E, nesse sentido, o Z2 sempre está mais baixo do que o Z1, certo? Então, o Z2 ele vai ser igual ao Z1 menos alguma coisa. Esse alguma coisa, nós podemos trabalhar com o comprimento da nossa curva, certo? Então, vamos imaginar aqui, ó, que a gente abra a nossa curva e essa curva ela tem ali comprimento dado, né? É um dado do problema. Então, essa curva aqui ela tem um certo comprimento. Ó, o comprimento da curva é um valor dado. Então, vamos imaginar que aqui a gente tem metade do comprimento da curva e aqui a gente teria a outra metade do comprimento da curva. É como se essa dimensão aqui, ó, dessa superfície até o eixo X, ele fosse mais ou menos a metade do comprimento da curva. Então, nós teríamos aqui, ó, um valor que seria aproximadamente igual a L sobre 2. Certo? Então, seria metade do comprimento da curva. A outra metade do comprimento da curva seria isso aqui, ó, L sobre 2. Tá? Então, como que nós vamos escrever aqui o Z2? Ó, o Z2 ele vai ser igual ao Z1 menos a metade desse comprimento da curva, L sobre 2, vezes o seno do ângulo alfa, que é o ângulo da curva. É esse ângulo alfa aqui, ó. Certo? Então, vezes o seno do ângulo alfa. Então, dessa maneira, a gente tem como determinar a que altura o fluido vai sair em relação à seção de entrada, a seção Z1. Tudo bem, pessoal? Entendido aqui? Então, nós utilizamos metade desse comprimento da curva para fazermos aí uma estimativa da cota de saída do fluido pela superfície de controle 2. Voltando à nossa equação de Bernoulli, então temos Z1 e Z2 que são diferentes, eles não podem cortar aqui, né? Nós temos aqui um alfa, que eu vou até chamar de alfa C aqui no caso, porque é o coeficiente de Coriolis, não é o alfa do ângulo da curva, tá? E esse coeficiente de Coriolis, para escoamentos turbulentos, ele se aproxima de 1. Tanto que das próximas vezes eu nem vou escrever esse coeficiente de Coriolis mais, porque vamos fazer aplicações em condutos forçados sempre para escoamentos em regimes turbulentos, tá? Então, aqui a gente teria um regime de escoamento turbulento, que vai levar a esse coeficiente de Coriolis se aproximar de 1. Aqui, o regime, obviamente, também é turbulento, que vai levar esse coeficiente de Coriolis a se aproximar de 1. Professor, Oi? Pode dizer? eu não sei se estou enganada, mas E1 não é a altura do ponto médio até o datum, certo? É isso. E aí, nesse caso, o datum está no ponto médio, então o nosso Z1 vai ser 0. Vai ser 0. Nesse nosso problema aqui, do jeito que nós colocamos o datum, o Z1 é 0. A gente pode até anular o Z1, se quisermos aqui, em relação a esse desenho que a gente mostrou aqui. Tá? O Z1 vai ser 0, o Z2 vai ser negativo, né? Se o Z1 Certo. Isso aí. Certo, obrigada. Tá?
Agora, se por acaso nós descermos esse dado, colocarmos, por exemplo, no nível do mar, aí tanto o Z1 quanto o Z2, eles serão positivos, tá? Então, não interessa muito o valor do Z1 ou do Z2, o que interessa é a diferença entre eles. Essa diferença de cota entre os dois pontos que é importante na equação, tá? Mas como... Professor, você pode explicar de novo por que dá L sobre 2? Eu não entendi. Você pode explicar de novo por que você colocou L sobre 2? Sim, sim. Nós estamos fazendo aqui uma aproximação, né? A curva ela tem um comprimento L, né? É o comprimento da curva. Então, nós estamos considerando que essa aqui é a metade do comprimento dela, que é uma dimensão, essa dimensão aqui, ó, que seria metade do comprimento da curva, é próxima dessa dimensão aqui, que é a diferença, né, inclinada entre a seção do ponto médio na superfície 1 e na superfície 2, tá? Então, eu estou partindo do princípio que há uma proximidade entre isso aqui, ó, que é o comprimento real da curva, tá? Esse é o comprimento real da curva, é o que nós desenhamos ali do lado de fora, isso aqui que nós desenhamos do lado de fora, e que esse comprimento real da curva, ele pode ser considerado próximo desse comprimento aqui, ó, que é o comprimento que nós estamos adotando. Esse comprimento e esse comprimento aqui. Então, eu estou dizendo que é próximo, que esses valores aqui são valores próximos, tá? E aqui, ó, eu estou considerando que esse é a metade do comprimento da curva e essa aqui é a outra metade do comprimento da curva. É uma aproximação que eu estou fazendo, tá? Baseando no comprimento da curva, para calcular o ponto de saída, a cota do ponto de saída. Logicamente, vai ter um certo erro nessa equação, tá? A gente pode até dizer aqui que é aproximadamente esse cálculo aí. Sem isso, eu teria que ter exatamente qual é a diferença entre a seção de saída e a seção de entrada, que, especificamente no caso desse exercício, não foi dado para a gente, né? O dado que a gente tem é o comprimento da curva. Então, ele não me deu o Z1 nem o Z2, não é o dado que a gente tem. Então, eu estou apenas usando esse comprimento da curva que nós mostramos aqui, para aproximar o cálculo de Z2, dizendo que esse comprimento da curva seria 2 vezes L sobre 2, esses dois valores que a gente tem aqui. É uma aproximação, tá? Uma aproximação. Na realidade, isso vai dar um pouquinho diferente, mas essa diferença, no final das contas, vai ser uma diferença de centímetros, no máximo de centímetros, que não vai interferir muito no valor final. Você conseguiu entender por que a gente está fazendo isso? É uma aproximação. Entendi. Eu estava na dúvida se era uma aproximação ou se era um dado. Não, é uma aproximação. Para não termos essa aproximação, a gente teria que ter essa diferença, né? A gente teria que ter essa diferença aqui, ó. Que também não é difícil de obter, não, né? Num projeto seria até uma melhor opção, a gente obter essa diferença. É algo fácil de se obter, essa diferença aqui entre essas duas seções, tá? Essa diferença de cota ΔZ aqui, entre esse ponto e esse. Se a gente conhece essa diferença, no lugar aqui do L sobre 2, vezes o seno de alfa, a gente entra direto com ΔZ. Né? Então, esse valor aqui, ó, L sobre 2 vezes o seno de alfa, ele seria aproximadamente igual ao ΔZ, que é algo fácil de medir se a gente conhece a curva. Tá? Mas é um dado que a gente não tem nesse nosso problema. Então, aqui estou fazendo uma aproximação. Tudo bem? Outro aspecto que a gente precisa chamar a atenção é em relação à perda de carga, que é a perda de carga verificada dentro da tubulação, perda de carga entre 1 e 2. Então, essa perda de carga verificada entre essas duas seções, a seção 1 e 2, ela é, na realidade, uma perda de carga que foi localizada, uma perda de carga localizada dentro da curva e que pode ser computada como sendo um valor de um coeficiente K vezes um V ao quadrado sobre 2G. Conforme nós vimos no exercício anterior, ela é uma parcela da carga cinética do escoamento. O fato é que esses valores de K, eles são frutos da formulação empírica da mecânica dos fluidos, algo que nós vamos estudar na próxima unidade, na unidade 6, certo? Mas nós temos diferentes valores de K, conforme nós sabemos, existe um K que é válido para curvas. O K para curvas, ele tem um valor de 0,13. Então, esse é o valor do K para curvas. Aproximadamente 0,13. E nós temos um valor de K para reduções. Esse foi o valor que nós aplicamos no exercício anterior. E esse K, ele está ali na ordem de 0,15.
E nós temos, na realidade, as duas coisas, né? Nós temos uma curva com redução, porque há a possibilidade do diâmetro D2 ser menor do que o diâmetro D1. Então, nós vamos ir a favor da segurança, né? Se houver a redução, ou seja, se o diâmetro D2 for diferente do diâmetro D1, menor do que o diâmetro D1, nós vamos adotar o K da redução. Se por acaso os diâmetros forem iguais, D2 e D1, nós vamos adotar o K da curva. Certo? Então, esse valor do K ele vai ser variável, mas a gente vai colocar isso dentro do Excel quando formos resolver esse problema. Tá certo? Feito isso, nós temos então condições de isolar o valor de P2 sobre gama. Então, voltando ali na equação de Bernoulli, ó, nós vamos isolar o P2 sobre gama. Então, a carga de pressão na superfície de controle 2, o P2 sobre gama, voltando aqui, ele vai ser igual ao P1 sobre gama, carga de pressão na superfície de controle 1, mais a carga cinética na superfície de controle 1, V1² sobre 2G. O Z1 ele é anulado, né? Mas vamos deixar aqui, mais Z1 menos V2² sobre 2G. Menos Z2. Menos a perda de carga verificada no trecho, certo? Menos a perda de carga verificada entre as seções 1 e 2. Então, dessa maneira, nós conseguimos calcular a carga de pressão P2 sobre gama na superfície de controle 2. Então, os P2 que apareciam ali dentro das equações, ó, esse P2, essa FP2, né, que depende da pressão P2, e essa FP2 que depende da pressão P2, podem ser calculados nesse sentido. Tá? Mas existe ainda uma coisa que nós não conhecemos, que é o volume do nosso volume de controle, que é o próprio volume da nossa curva, volume de fluido contido na nossa curva, certo? Esse volume ele ainda não é um volume conhecido. Então, o próximo passo é calcular esse volume. Tudo bem, pessoal? Vamos lá ver como que a gente faz. Ó. Veja que a gente tem ali uma curva. Vou até copiar e colar aqui. E nós vamos aproximar essa curva, tá vendo aqui a curva? Eu vou aproximar essa curva como se nós abríssemos essa curva e nós vamos aproximar essa curva por um tronco de cone. Então, se nós abrirmos essa curva, a gente vai ter aqui a superfície de controle 1, essa superfície de controle aqui na entrada, e nós vamos ter aqui a superfície de controle 2, a superfície de controle na saída, a superfície de controle 2 aqui. E o que nós temos é um tronco de cone. Certo? Então, nós temos um tronco de cone que vai conter ali uma certa massa de fluido, portanto, terá um certo peso. O que nós precisamos conhecer é essa dimensão aqui do nosso tronco de cone. Essa dimensão ela é conhecida, porque ela é igual ao próprio comprimento da curva, certo? Então, essa dimensão aqui, ó, é uma dimensão conhecida, é o comprimento da curva. Certo, pessoal? Bom, então, qual é o volume do volume de controle? É essa a pergunta que a gente tem que responder, tá? Veja que a gente calcula o volume do tronco de cone como sendo a diferença entre o volume de um cone maior e um cone menor. Quem seriam esses cones? Por exemplo, se prolongássemos aqui esse alinhamento, né? Se prolongássemos, a gente chegaria num cone maior, né, prolongando esse alinhamento aqui. Então, a gente teria aqui um cone maior, prolongando tanto o alinhamento da geratriz superior quanto da geratriz inferior. Então, ó, eles vão se encontrar formando ali um certo cone, certo? Então, nós teríamos um cone. Ele ficou compridinho aqui, né? Então, se nós pegarmos aqui o cone grande, tá vendo esse cone grande, e subtrairmos o volume do cone menor, esse cone mais claro, esse conezinho mais claro aqui, a gente tem o volume do tronco de cone que a gente precisa calcular. Só que para isso nós precisamos saber qual seria essa extensão desse cone menor. Essa extensão aqui, que nós vamos chamar aqui de L. Certo, pessoal? E nesse sentido nós podemos aplicar semelhança de triângulos. Veja que aqui a gente tem o diâmetro D1, né? O diâmetro D1
ele está para a dimensão, que é essa dimensão igual ao L da curva mais o L, né? Então, está para o L da curva mais o L do cone menor. Vamos melhorar aqui a nossa equação. Então, o diâmetro da curva dividido, o diâmetro D1 dividido por L da curva sobre o L, é igual ao diâmetro D2, que é o diâmetro aqui da base do cone menor, dividido por L. Então, nós aplicamos aqui uma semelhança de triângulos, certo? E dessa maneira, a gente consegue aí obter o valor do nosso L, tá? Então, fica assim, ó, D1 vezes L vai ser igual a D2 vezes o L da curva mais D2 vezes o L menor. Então, a gente isola aí o L menor. Fica assim, D1 menos D2 vezes o L é igual a D2 vezes o L da curva. Então, podemos dizer que esse L, que é o comprimento do cone menor, ele vai ser igual a D2 vezes o L da curva. L da curva, vou apagar aqui. Tudo isso dividido por D1 menos D2. Certo, pessoal? Então, a gente teria aí ó, esse comprimento L obtido por semelhança de triângulo, seria o comprimento do cone menor. Agora, finalmente, a gente tem condições de calcular o volume desse tronco de cone, que seria o volume do volume de controle. O volume de fluido que está contido lá dentro do nosso volume de controle. Existe fluido aqui dentro. Então, o volume ocupado pelo fluido dentro desse volume de controle é o que a gente quer calcular finalmente, tá? Então, o volume desse volume de controle. Vamos lá. O volume do volume de controle seria, então, o volume do cone maior menos o volume do cone menor. Mas sabemos que o volume do cone ele é calculado como sendo uma fração do volume do cilindro, né? É 1/3 do volume do cilindro. O volume do cone é 1/3 do volume do cilindro. Então, o volume do cone maior ele vai ser 1/3 do volume do cilindro maior, que seria esse cilindro de base D1, com diâmetro de base D1. Né? Então, π vezes D1 ao quadrado sobre 4, vezes a sua altura. A sua altura é igual ao L da curva mais o Lzinho. Então, esse aí é o volume do cone maior, certo, pessoal? Nós vamos aí subtrair esse volume do cone maior do volume do cone menor, esse cone menor aqui. Então, menos 1/3 de π D2 ao quadrado sobre 4 vezes o Lzinho, certo? O valor desse L. Então, dessa maneira, está calculado o volume do volume de controle e nós temos finalmente condições de irmos para o Excel e resolvermos esse nosso problema. Ficou dúvida até aqui, pessoal, nessas demonstrações?